Olá, Deus abençoe você. Hoje, sexta-feira, 18 de abril, sexta-feira da Paixão do Senhor, celebração da Paixão do Senhor, um dia de jejum, um dia de abstinência. Faça jejum hoje. Hoje não é dia de comer peixe, hoje é dia de fazer jejum, gente. O direito canônico nos ensina, né? Se você pode fazer, faça. Claro, se você tem algum problema de saúde, se você já é bem idoso, você está dispensado, ou crianças. Mas do mais, hoje é um dia de jejum, né? É um dia muito especial de mais silêncio, de meditação, de oração, de participarmos da celebração, né, das funções da cruz, da celebração da paixão do Senhor, tá bom? Escreve aqui nos comentários seus pedidos de oração, quero rezar por você por essas intenções também. O evangelho de hoje é comprido, né, é longo, João capítulo 18, versículo do 1 ao 19, depois versículo 42. Eu vou fazer, esse evangelho é composto por várias pessoas, né? Tem um narrador, tem alguém que faz Jesus, outro que narra, outro que faz os apóstolos. Eu vou fazer tudo, mas você vai acompanhando aí, refletindo. Hoje eu nem vou falar muito, o evangelho é muito comprido. Hoje a palavra por si só, por ser um dia mais de silêncio e reflexão, vai ser aqui a fonte da nossa reflexão, tá bom? Preste atenção nesse evangelho. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente de Cedron, do Cedron. Havia aí um jardim, onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com os seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam: A Jesus, o Nazareno. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo ele lhes perguntou: A quem procurais? Eles responderam: A Jesus, o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que esses se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu? Então os soldados, o comandante e os guardas dos fariseus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: é preferível que um só homem morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: Não pertences também tu aos discípulos desse homem? Ele respondeu: Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito dos seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: Eu falei às claras ao mundo. Ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Jesus respondeu-lhe: Se respondi mal, mostra em quê. Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote.
Simão Pedro continuava lá, em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou: Não. Então um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou. E na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: Se não fosse malfeitor, não o teríamos entregue a ti. Pilatos disse: Tomai-os vós mesmos e julgai-o de acordo com a vossa lei. Os judeus lhe responderam: Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio. Chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isso por ti mesmo? Ou outros te disseram isto de mim? Pilatos respondeu: Por acaso eu sou judeu? Teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei? Jesus respondeu: Tu o dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isso, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele. Mas existe entre vós um costume, que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo: Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho, aproximavam-se dele e diziam: Viva o rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu o trago aqui fora, diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: Crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos respondeu: Levai-os vós mesmos para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo essa lei ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com ainda mais medo. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus. Mas os judeus gritavam: Se soltas esse homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei.
Eles, porém, gritavam: Fora, fora, crucifica-o! Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico Gólgota. Ali o crucificaram, com outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escreva Rei dos Judeus, mas sim que ele disse: Eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: O que eu escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, que era tecida sem costura, em uma peça única de alto a baixo, disseram então entre si: Não vamos dividir a túnica. Tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: Repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Desta hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre, e amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre, e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Passamos um breve momento de pausa. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois de outro, que foram crucificados com Jesus. Ao aproximarem-se de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro, e ele sabe que fala a verdade, para que vós acrediteis. Isso aconteceu para se cumprir a Escritura que diz: Não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra Escritura ainda diz: Olharão para aqueles que traspassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então veio José tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com os aromas, em faixas de linho, como os judeus costumam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ninguém jamais tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Gente, hoje é o dia da paixão, como eu disse, a leitura é muito densa, grande, eu não vou falar muito, é só lermos essa paixão do Senhor e nos sentirmos amados e vermos o preço da nossa salvação. Esse sangue
poderoso, precioso que jorrou da cruz do lado aberto de Jesus, é o preço da nossa salvação, né? E olha, a gente vê o mistério da iniquidade, né, agindo. A maldade desses homens, né, dos judeus ali, dos líderes. Eles arquitetaram tudo. Gente, o teatro estava montado. Tudo estava montado, cada detalhe. Conversa com Pilatos, o gritar crucifica-o, e o ódio, né, do pecado, do demônio gritando crucifica-o, mata-o, né? O assassinato de Deus, o maior crime que já existiu. E tudo isso surgiu por inveja, por dureza de coração. Cuidado com o nosso coração, com o seu coração. Não deixa a inveja crescer nele, não deixa o coração se endurecer ao amor, à bondade. A gente é capaz de fazer muita coisa ruim quando a gente se deixa guiar pela inveja, sabe? Pela maldade, pelo espírito de competição, né? Você sabe que São João Crisóstomo, numa homilia no século IV, disse: quereis compreender mais profundamente o poder desse sangue que deixou roda a cruz? Repara de onde começou a correr e de que fonte brotou. Começou a brotar da própria cruz, e a sua origem foi o lado aberto do Senhor, de São João Crisóstomo. Estando Jesus já morto, ainda pregado na cruz, um soldado aproximou-se e feriu com a lança. Imediatamente saiu água e sangue. Água como símbolo do batismo e sangue como símbolo da Eucaristia. Esses dois sacramentos que nasceram da cruz e dão vida para o mundo, dizia São João Crisóstomo, né, doutor da igreja. Hoje é um dia de entender também que o Senhor nos salva, né? Ele nos salvou na cruz e continua nos salvando na sua igreja através dos sacramentos, o batismo, a Eucaristia, né? Busquemos viver nosso batismo e comungar sempre, comungar bem. E adoremos o Senhor hoje na cruz, no madeiro, né? A gente pode dizer, né, que pela sua dolorosa paixão, né, ele redimiu o mundo, né? Nós olhamos para essa cruz e dizemos, né, louvado seja o Senhor, porque pela sua dolorosa paixão vós redimistes o mundo. Faça a via sacra hoje, fique mais em silêncio, vá na celebração das funções da cruz, faça o jejum, agradeça a Jesus por tão grande amor, por tão grande doação, por tão grande entrega, e peça a Ele que o sangue poderoso dele purifique o seu coração, retire daí toda a raiz de maldade, de inveja, de competição, para que a gente não chegue a um nível desse de traição, de matar, que esses homens chegaram, né? Por se fecharem ao amor e por terem uma dureza de coração excessiva. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Digita aqui agora, nossa frase de hoje, testemunho público de fé: salvos pela cruz. Salvos pela cruz. É isso que nós vamos escrever. Escreva, nem que seja uma, 2 linhas. Seu entendimento que Deus está pedindo para você, o que você entendeu desse evangelho, dessa reflexão, tá bom? Ótima sexta-feira da paixão para você. Deus abençoe. Olá, Deus abençoe você. Hoje, domingo, dia 13 de abril, domingo de Ramos. Com a celebração de hoje, com o dia de hoje, nós começamos a Semana Santa, a semana maior da nossa fé, mais especial da nossa fé. Lembrando que as penitências quaresmais não acabam hoje, mas no domingo da Páscoa. Não tem sentido você fazer, sabe, as penitências e no dia semana mais importante, mais auge da penitência, da austeridade, a gente parar de fazer, né? Então, firme aí, tá bom? Olha, nós temos um primeiro evangelho de Lucas, do 19, do 28 ao 40. Eu vou ler esse evangelho hoje e não vou ler o segundo, porque o segundo evangelho é a narrativa da paixão do Senhor, que nós vamos ler nesta sexta. Então, quem for na missa, claro, vai ouvir a narrativa da paixão do Senhor também. Mas aqui eu vou me ater a ler o primeiro evangelho, que é justamente o do Domingo de Ramos. A leitura, né, a primeira leitura é Isaías 50, do 4 ao 7, né, dizendo, né, o Senhor Deus me deu uma língua, eu não desviei para eu confortar os que estão abatidos, eu não me desviei de bofetões nem cusparadas, não é? Depois o Salmo 21, 22, meu Deus, por que me abandonastes? Em algumas traduções 21, em outras traduções 22. Segunda a leitura é Filipenses 2, do 6 ao 11, né? Falando do esvaziamento, da kenosis de Jesus. E o evangelho, como eu falei, Lucas 19, do 28 ao 40. Ouçamos com atenção. Naquele tempo, Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo a Jerusalém. Quando se aproximou de Betfagé e Betânia, perto do monte chamado das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos, dizendo: ide ao povoado ali na frente, logo na entrada, encontrareis um jumentinho amarrado, que nunca foi montado. Desamarrai-o e trazei-o aqui. Se alguém por acaso vos perguntar, por que desamarrais o jumentinho? Respondereis assim: o Senhor precisa dele. Os enviados partiram e encontraram tudo exatamente como Jesus lhes havia dito. Quando desamarravam o jumentinho, os donos perguntaram:
por que estáis desamarrando o jumentinho? Eles responderam: o Senhor precisa dele. E levaram o jumentinho a Jesus. Então puseram seus mantos sobre o animal e ajudaram Jesus a montar. E enquanto Jesus passava, o povo ia estendendo as suas roupas no caminho. Quando chegou perto da descida do Monte das Oliveiras, a multidão dos discípulos, aos gritos e cheia de alegria, começou a louvar a Deus por todos os milagres que tinha visto. Quando todos gritavam: Bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Do meio da multidão, alguns dos fariseus disseram a Jesus: Mestre, repreende os teus discípulos. Jesus, porém, respondeu: Eu vos declaro, se eles se calarem, as pedras falarão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Gente, nós vemos, hoje é o começo das dores de Jesus. Ele entrou ali em Jerusalém com esse jumentinho e todos o aclamaram e poucos dias depois muitos gritarão: crucifica-o, Mas ele queria em cada detalhe cumprir as profecias. E nesse gesto também, esse gesto de Jesus é um gesto profético, Em tudo ele está cumprindo as profecias que dele foram ditas no Antigo Testamento, E nós vemos Jesus que assumiu assim a sua missão, de ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ali ele já sabia o que iria acontecer, mas ele foi por amor, dando os passos. E quando os fariseus falaram: Senhor, repreende os teus discípulos que estão te chamando de rei, porque aquilo era proibido, Estávamos no Império Romano. Ele disse: olha, se eles se calarem, as pedras vão falar, Tem um texto muito bonito de Santo André de Creta sobre Domingo de Ramos, Um texto lá do século VI, muito bonito, que ele diz o seguinte: subamos junto ao Monte das Oliveiras, corramos ao encontro de Cristo, que hoje volta de Betânia e se encaminha voluntariamente para a sua venerável e santa paixão, a fim de realizar o mistério da salvação. Caminha o Senhor para Jerusalém, Ele que desceu do céu para nossa casa, por nossa causa. O Senhor vem, mas não rodeado de pompa, como se fosse conquistar glória. Ele não discutirá, nem gritará, e ninguém ouvirá a sua voz. Pelo contrário, ele vem manso e humilde, e se apresentará com vestes pobres. Ele entra em Jerusalém com vestes pobres, aparência modesta. Acompanhemos o Senhor, que corre para a sua paixão, Não para estendermos à sua frente no caminho apenas ramos de oliveira, oliveiras, tapetes ou mantos, mas para nos prostrarmos aos seus pés, com humildade e retidão de coração, para recebermos o verbo de Deus que se aproxima. Alegra-se Jesus Cristo, porque deste modo nos mostra a sua mansidão e humildade e se eleva, por assim dizer, de nossa infinita pequenez. Ele veio ao nosso encontro e conviveu conosco, tornando-se um de nós, mas para nos elevar e nos reconduzir a si, através da sua paixão, que começa hoje, Domingo de Ramos, Em vez de mantos ou de ramos sem vida, em vez de folhagens que alegram o olhar por pouco tempo, mas depressa perdem o seu valor, prostremo-nos aos pés de Cristo, Revestidos de graça, revestidos dele próprio. Ele está falando, ao invés de só colocarmos os ramos e os mantos, como eles fizeram no Domingo de Ramos, prostremos a nossa vida, diante do Senhor. Prostremos o nosso coração, Muito bonito, uma homilia famosíssima que tem sido lida ao longo dos séculos, Éramos antes como escarlates, manchados por causa dos pecados, mas fomos purificados pelo Senhor, que através do batismo, no mistério da sua cruz, nos salvou. Não ofereçamos mais ramos, nem palmas, mas ofereçamos toda a nossa alma e a nossa alegria espiritual, e juntamente com as crianças proclamemos: bendito aquele que vem em nome do Senhor, o Rei de Israel. Hoje é um dia de proclamarmos, bendito aquele que vem em nome do Senhor, como eles proclamaram lá no Domingo de Ramos em Jerusalém, No primeiro, é dia de nós proclamarmos: sim, nós vamos viver a paixão, sim, nós vamos viver o Tríduo Pascal, sim, essa Semana Santa, mas hoje também é um dia de alegria. É um dia de nos alegrarmos. Esse Rei poderoso se esvaziou de tudo isso, se fez pequeno, entrou com um jumentinho, ele não entrou com carruagem, ele não entrou com exército, ele entrou com vestes humildes e num jumentinho emprestado. Sumiu a nossa miséria, humilde para me salvar. Então, ali, entrando em Jerusalém, ele pensava em mim, ele pensava em você. Ele tinha em mente o seu mistério de amor, de paixão, de salvação, sabe? Então, hoje é um dia de nos alegrar pelo sacrifício de Cristo,
por Deus que se fez homem, entrou na bagunça que é a nossa vida para consertar a partir de dentro a nossa miséria e limitação, né? Nos sintamos amados por Jesus e celebremos com alegria esse dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Digita aqui agora: eu quero celebrar a paixão de Jesus, eu quero celebrar a paixão de Jesus. Frase de hoje, testemunho público de fé. Escreve nos comentários, nem que seja uma, duas linhas, o que ficou forte para você da leitura de hoje, do dia de hoje, da reflexão, da homilia de São André de Creta, né? O que Deus está falando ao seu coração. Escreve aqui, é muito importante. Uma abençoada Semana Santa para você. Viva com mais recolhimento, sabe? Viva com mais oração, viva com mais silêncio. Jejue também, importante, sobretudo na sexta-feira da paixão. Deus abençoe. Olá, Deus abençoe você. Hoje, 30 de abril, quarta-feira. Que bom receber a tua presença aqui, a tua sintonia, filho, filha. Se inscreva no canal caso você seja novo, nova. Vem fazer parte da nossa família. Eu posto o evangelho de hoje todo dia. 6 horas da tarde, todo dia entra o terço. Meio-dia, todo dia entra o projeto Bíblia em um ano. Tem os meus clipes, o DVD novo que estão sendo lançados aqui. Tem a playlist das orações poderosas, com muitas orações para abençoar você. Tem muita coisa boa. Vem maratonar aqui no canal quando possível, tá? Escreva aqui nos comentários seus pedidos de oração. O evangelho está em João 3, do 16 ao 21. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade, aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Lindo demais esse evangelho. Olha só, Deus amou tanto o mundo, que Ele deu seu Filho único, para que não morra todo aquele que nele crê, né, que não pereça todo aquele que nele crê. Esse versículo tem sido alvo de estudo de muita gente, de muitos teólogos, sabe? Muita gente mesmo. Porque, olha só, Deus amou tanto o mundo, tanto, que Ele deu seu Filho único. A coisa mais importante que um pai tem é o filho, né? A mãe tem. Ele deu seu Filho único para que não pereça todo aquele que nele crê, mas tem a vida eterna. Deus não enviou o seu Filho para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Deus enviou o seu Filho para nos salvar. E Jesus fez a sua parte morrendo na cruz. Jesus não quer que ninguém se perca. Você católico cristão que tem mania de mandar todo mundo para o inferno, Jesus não quer que ninguém se perca. Ele não deu você o direito de julgar, Ele é o juiz. E Ele veio para salvar, né? Mas olha, Ele fez a parte dele para que a salvação acontecesse. Nós precisamos fazer a nossa. Porque, como dizia Santo Agostinho, o Deus que te criou sem ti, não te pode salvar sem ti. Ou seja, existe uma parte no processo da salvação que depende de você, que depende de mim, que nós precisamos fazer. Não é só, Jesus morreu por mim, eu já estou salvo. Não. É aquele dilema entre fé e obras. Claro, você precisa assumir o sacrifício de Jesus na cruz, que morreu por você, mas saber que você também precisa fazer a sua parte para se configurar a Jesus, crucificado e ressuscitado. Eu preciso fazer a minha parte para me configurar a Jesus, na vida de santidade, na busca de imitar a Deus, na busca de amar. Eu entro na bênção dessa palavra, né? Estou debaixo desta bênção quando eu correspondo à palavra de Jesus. Eu vivo a vida em nome de Jesus, porque a palavra continua. Quem não crê, quem nele crê não é condenado. Quem não crê já está condenado, sabe? Mas no Evangelho de João, a palavra crer, né? Pisteion, do grego, não era somente uma atitude intelectiva ou emocional. Eu sei que Jesus é Deus. Não é crer em João, no Evangelho de João, não é só acreditar, mas é viver a vida em nome de Jesus, ou seja, colocar em prática os seus mandamentos.
colocar em prática a sua palavra, colocar em prática o que ele orienta, o que ele ensina. É amar, é perdoar, é viver a santidade, é abandonar a impureza, é viver a justiça, é ser fiel no matrimônio, é rezar, é participar da igreja, é configurar a vida à vida de Jesus. Aí nós estamos debaixo desta bênção. Precisamos viver santidade, precisamos dizer não ao pecado, precisamos renunciar às obras das trevas, o ocultismo. Tem gente que fica buscando, né? Invocar tanta coisa, invocar espírito, acreditar em horóscopo. Quando você faz isso, você está abrindo a tua alma para a influência de energias negativas, dos espíritos malignos. Diga não, consagre-se a Jesus e lutemos, filho, filha, para configurar a nossa vida a Jesus crucificado, ressuscitado, né? E lembremos que Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho único para salvar o mundo. A nossa missão, gente, é sermos o braço salvador de Jesus. O braço de Jesus que alcança as pessoas. E não sermos condenadores. Isso aqui, não entenda mal o meu discurso. Ah, padre, então todo mundo está certo, não pode falar contra o pecado. Denunciemos o pecado. Mas a gente está caminhando por um caminho, para uma direção perigosa, viu, na igreja no Brasil, no nosso nicho. Que é um nicho que a gente está, sabe, se tornando tão espiritual que a gente está esquecendo de ser humano, esquecendo de ser misericordioso, esquecendo de encarnar os ensinamentos mais básicos do Evangelho, né? Então seja um instrumento de salvação com as pessoas, tenha paciência com as pessoas, né? A paciência é uma das manifestações mais claras e concretas do amor, né? Primeira epístola de Paulo aos Coríntios diz, capítulo 13, diz: o amor é paciente. Deus é paciente conosco, com os pecadores. Sejamos pacientes, anunciemos, mas com carinho, com misericórdia. Eu já falei aqui várias vezes e repito, há muitas formas de corrigir. Você pode corrigir humilhando ou você pode corrigir motivando, ensinando. Corrijamos motivando, com misericórdia, com amor, mas também com firmeza, claro. Mas sem deixar de entender que Deus nos quer sendo agentes de salvação, não de condenação. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que desça sobre vós, sobre a água, sobre você, sobre sua família. Nós não estamos mais abençoando a água aqui, né? Por causa de uma norma litúrgica, a água abençoada só em pessoa e pessoas pela TV, pela internet, mas a água sacramental só quando a pessoa está em ato, né, na sua frente. Então, que desça sobre você a bênção do Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Digita aqui agora: eu quero assumir a salvação de Jesus. Eu quero assumir a salvação de Jesus. Nossa frase de hoje, testemunho público de fé. E corre lá nos comentários também, escreve, nem que seja uma, duas linhas, o que você entendeu desse evangelho, dessa reflexão, o que ficou forte para você, tá bom? Muito importante. E olha, eu estou usando esse microfone aqui, eu sei que esteticamente não é tão bonito, mas é para que nós tivemos muitos problemas nos áudios. Isso aqui é o que, no áudio, né, das homilias, isso aqui é o que mais assegura a qualidade, né, com o cabo mais antigo, mas é eficaz, é isso que importa, tá bom? Só para te dar um pouco de background do que está acontecendo aqui. Deus abençoe.
Olá, Deus abençoe você. Hoje, 29 de abril, terça-feira, dia de Santa Catarina de Sena, virgem e doutora da igreja. Olha, hoje tem programa para ser feliz ao vivo pela TV Canção Nova, de 8 às 9 da noite. Conta aí com a sua presença, com a sua sintonia. Vem rezar com a gente, tá? Vem participar com a gente do programa. E eu quero convidar também você que quiser e puder, vamos peregrinar juntos nesse ano? Vou conduzir uma peregrinação agora em maio, tá perto, mas quem sabe se você quiser e puder, de saindo do Brasil dia 10 de maio com a obra de Maria, para a Península Escandinávia, Noruega, Suécia, Dinamarca, vai ter um dia de retiro, vai ser uma peregrinação profunda, rica de espiritualidade. Eu vou junto como diretor espiritual, presidindo a missa todo dia, atendendo as confissões. Vai ser lindo demais. E em outubro eu vou conduzir uma peregrinação para os caminhos de São Paulo, Grécia e Turquia, os caminhos onde São Paulo fundou as primeiras comunidades, ao Corinto, comunidade de Colossenses, né, de Éfeso, e assim por diante. Vai ser muito bom. Vamos na casa de Maria, onde Maria morou com João em Éfeso. Muito lindo, muito bom. Tudo isso com a obra de Maria, é só você entrar em contato, gente. A obra de Maria é uma comunidade católica séria. Não é só uma agência de viagem, é uma comunidade de consagrados, de pessoas dedicadas totalmente a Deus. Então vai eu como padre e vai um outro missionário que é uma pessoa dedicada a Deus, totalmente, que vive só para evangelização, que adora o Senhor todo dia, que comunga todo dia. Então é uma viagem forte. A gente vai para cuidar de você, tá? Entre em contato com a obra de Maria e agenda aí, as condições são muito facilitadas para você estar com a gente. 0 operadora 12 3886 2055. Escreva aqui nos comentários os seus pedidos de oração, tá bom? Se você não entendeu aí o telefone, é só parar, voltar e ouvir novamente e anotar, tá? 12 3186 2055. Anota aqui os pedidos de oração, quero rezar por você. Vamos lá. O evangelho de hoje, nesse dia 29, está em João 3, do 7 ao 15. Naquele tempo disse Jesus a Nicodemos: Vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer, e tu não podes ouvir o seu ruído. Mas tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Nicodemos perguntou: Como é que isso pode acontecer? Respondeu-lhe Jesus: Tu és mestre em Israel, mas não sabes estas coisas? Em verdade, eu te digo, nós falamos daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que temos visto e ouvido, mas vós não aceitais o nosso testemunho. Se não acreditais quando vos falo das coisas da terra, como acreditareis se vos falar das coisas do céu? E ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Veja bem, Jesus continua a conversa com Nicodemos, começada ontem, né? Ele diz: olha, você tem que nascer do alto, você é mestre aqui, mas não sabe essas coisas. Nascer da água, nascer do Espírito, né? E Nicodemos não entendeu, né? Como isso pode acontecer? Jesus disse: você é mestre aqui, você não sabe dessas coisas? Jesus disse: olha, eu estou falando das coisas da terra, vocês não acreditam, vocês não conseguem entender? Como você vai acreditar quando eu falar das coisas do céu, né? A gente precisa, cultivar um olhar espiritual. Às vezes o nosso olhar é muito materialista, é muito mundano. A gente quer entender, estratificar as coisas, entender só aquilo que cabe no nosso círculo de visão, né? Naquilo que a gente pode tocar, compreender, mas as coisas do céu, elas são superiores, as coisas espirituais são maiores que a nossa capacidade de entender. E a gente tem que expandir a nossa visão espiritual, expandir para acreditar na revelação, expandir, sabe, para deixar Deus nos iluminar, mostrando o que é do céu, o mundo espiritual, que é real. Nesse momento, para que nós estejamos aqui ouvindo a palavra de Deus, eu pregando e você ouvindo, tem uma luta espiritual de anjos bons contra anjos maus. O espiritual é real. Temos que ter o olhar espiritual aberto também, porque senão a gente não vai entender o mover de Deus e nem a ação do mal também. Mas olha, falei um pouquinho do Evangelho, mas eu quero ressaltar bastante essa primeira leitura. Atos 4, 32 ao 37. Lucas foi cirúrgico aqui. A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Primeira leitura de hoje. Ninguém considerava como próprias as coisas que possuía, mas tudo entre eles era posto em comum. O livro dos Atos dos Apóstolos está falando da comunidade perfeita, né? A comunidade cristã, a vida fraterna. A multidão era só um só coração, uma só alma. Eles partilhavam tudo. Assim precisa ser a igreja. Assim precisam ser as nossas famílias. Comunhão fraterna, gente. Isso faz tão bem.
Nós não somos ilhas, ninguém foi feito para viver sozinho, sabe? Nós precisamos do outro e precisamos, como bons cristãos maduros, caminhar, trabalhar para eliminar o que desune e fortalecer o que une. Tem gente, me perdoe, na igreja entendeu que a sua missão é desunir. O diabolos do grego é o divisor, o espírito é o que gera comunhão. Tem gente que parece que está de serviço do diabo. Não gosta daquele padre porque ele não fala em latim. Não gosta daquele padre porque ele não presta. Não, aquela pessoa não usa véu, ela não presta. Não, aquela pessoa não reza do jeito que eu rezo, ela não presta. Opa! Serviço de quem você está? Daquele que gera comunhão, que é o Espírito Santo, ou daquele que é o divisor, que é o diabo? Sejamos promotores de comunhão. A multidão dos fiéis era um só coração, uma só alma. Na igreja a gente precisa ser um só coração, uma só alma. Na família também. Padre, mas eu sou tão diferente daquela pessoa na igreja. Mas é aí que está a questão. É unidade na diversidade. Unidade não é uniformidade. Nós somos diferentes e seremos diferentes. Mas nós somos convidados a nos amar, mesmo com as diferenças. Por exemplo, eu moro numa casa com mais 8 padres. Somos em 9. E padre, gente, eu sou do Sul, um é do Nordeste, o outro é de São Paulo, o outro é do interior de Minas, o outro é do Rio de Janeiro. Somos diferentes, culturas diferentes, jeito de falar diferente, temperamentos diferentes, mas na minha casa todos somos diferentes, metas diferentes, visões diferentes, mas temos algo que nos une, que é o nosso sacerdócio, que é o carisma Canção Nova. Então a gente tem que deixar as diferenças de lado e fortalecer o que une, porque nós somos um, nós precisamos ser um, sabe? E Deus também quer que você seja um promotor de comunhão na sua casa, na sua paróquia. Para de ser divisor. Deus não criou você para ser Martinho Lutero, pelo amor de Deus. Para de dividir. Para de falar mal dos outros. Tem gente que cria canal no YouTube só para falar mal e dizer eu tenho a verdade, eu tenho a salvação, me sigam que eu sou puro. Para com isso. Vamos promover a comunhão e a unidade. E que se tiver que denunciar, denunciemos o pecado, combatamos o pecado, não o pecador. Deus odeia o pecado, mas ama os pecadores. Sejamos misericordiosos, né? E combatamos, precisamos dizer o que está errado, mas com misericórdia, sem humilhar as pessoas. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre vós, vosso dia, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Dita que agora a nossa frase de hoje, testemunho público de fé, eu quero viver a comunhão. Eu quero viver a comunhão. E, por favor, não saia sem escrever aqui nos comentários, nem que seja 1, 2 linhas, o que você entendeu do Evangelho, da reflexão que Deus falou ao teu coração, tá bom? Deus ilumine. Olá, Deus abençoe você. Hoje, segunda-feira, dia 28 de abril. Seja muitíssimo bem-vindo, bem-vinda à segunda semana da Páscoa. Ontem celebramos a festa da Misericórdia. Semana passada, a 8ª da Páscoa, e agora o tempo regular da Páscoa. Tenho certeza que essa semana vai ser uma semana de bênçãos para você. Tenha fé, comece com ânimo, com coragem, com os olhos fixos em Cristo Jesus. E olha, escreva aqui nos comentários seus pedidos de oração, suas intenções, quero rezar por tudo isso. Escreva o nome das pessoas. Também convido você a deixar o seu joinha, like, curtida nesse vídeo para nos ajudar a evangelizar, assim o YouTube mostra para mais gente. E compartilhe o link desse vídeo com seus grupos de WhatsApp, com mais pessoas, para que mais pessoas ouçam a palavra do Senhor. O Evangelho está em João capítulo 3, versículo de 1 a 8, nesta segunda-feira. Havia um chefe judaico do grupo dos fariseus chamado Nicodemos, que foi ter com Jesus. De noite ele disse: Rabi, sabemos que vieste como mestre da parte de Deus. De fato, ninguém pode realizar os sinais que tu fazes, a não ser que Deus esteja com ele. Jesus respondeu: em verdade, eu te digo, se alguém não nasce do alto, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos disse: como é que alguém pode nascer se já é velho? Poderá entrar outra vez no ventre de sua mãe? Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Não te admires por eu haver dito, vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer, e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Veja bem, nós vemos hoje Nicodemos, que era de um dos grupos mais radicais da época, os fariseus, do hebraico farushim, que quer dizer separados, que eram rigorosos na vivência da lei.
e que era um dos maiores opositores de Jesus, era esse grupo. Os principais responsáveis pelo assassinato de Jesus, né, pelo deicídio, morte de Deus. Mas em meio a esse grupo extremamente radical, fechado à revelação de Deus, tinha um homem que era um mestre, chamado Nicodemos, que se abriu à revelação, né, que foi sensato. Porque, gente, em todo grupo, seja o grupo mais estranho que tiver, sempre tem alguém sensato que vai enxergar as coisas num outro prisma, né? E em todo grupo, por melhor que seja, sempre tem um meio atrapalhado também, né? Isso é verdade, né? E ele percebeu, ele disse, olha, ninguém pode fazer o que você está fazendo se Deus não estiver com ele. Ou seja, ele tinha uma sintonia, uma sensibilidade espiritual, uma sintonia com Deus, né? E isso a gente tem que cultivar, para ver Deus se manifestando nas coisas, nas pessoas, porque senão a gente combate, qual é o risco de combater a obra de Deus, aquilo que ele está fazendo, né? Nicodemos teve essa sensibilidade, sabe? Ele teve essa percepção. E ele perguntou, ele foi atrás de Jesus, o que era arriscado para ele como membro dos fariseus. Mas ele quis ouvir de Jesus. E Jesus começou a explicar, olha, Nicodemos, sua sede de entender é louvável, de aprender é maravilhoso, só que você precisa dar um passo além. Só aquele que nasce novamente da água e do Espírito pode ver, pode entender, pode receber o reino de Deus. Às vezes a gente vê que tem muitas pessoas que têm um coração bom, como Nicodemos, que querem conhecer a verdade, mas elas se contentam só com a homilia do domingo. É bom, é perfeito, é preceito você ir na missa aos domingos, óbvio, comungar. Gente, mas desculpa a sinceridade, é pouco. Você precisa buscar mais. Uma homiliazinha de 10 minutos, gente. Você passa 7 dias de 24 horas ouvindo outras coisas, vendo outras coisas. Só uma homilia de 10 minutos, que às vezes é muito boa, assim, ou às vezes não, depende do padre, né? Mas é pouco para te preencher. Como Jesus disse para Nicodemos, ele está dizendo para você precisa ir além. Não adianta só ter essa boa vontade, essa vontade de conhecer. Você precisa nascer de novo da água e do Espírito. Nascer da água é um sinônimo do batismo. Eu creio que talvez você já seja batizado. Se não, busque se batizar o quanto antes. É muito importante. Sem o batismo, você não é nem filho de Deus, você é só criatura. Você não é nem salvo por Jesus ainda. E também nascer do Espírito, ou seja, ter uma experiência pessoal com o Espírito Santo, de batismo no Espírito Santo, para ter os olhos da sua alma, do seu coração, da sua mente, da sua fé, abertos pelo Espírito Santo. Sabe? A gente precisa buscar mais, buscar essa experiência pessoal com o Espírito Santo e buscar também mais entendimento, buscar também mais conhecimento. Muita gente não progride na fé porque é muito acomodado, é muito preguiçoso. Oxalá eu e você tenhamos sede de Deus, tenhamos vontade de aprender. Oxalá eu e você busquemos mais. Leia o catecismo, faça o propósito de ler o catecismo da igreja, faça o propósito de ler mais a palavra, não só aqui, mas mergulhar. Gente, eu estou fazendo nesse ano, eu já falei e repito, o projeto Leia a Bíblia inteira comigo em um ano. Todo dia, meio-dia, está entrando um vídeo aqui. Começou 1º de janeiro, vai terminar 31 de dezembro. Lendo a Bíblia o ano inteirinho, explicando. Vem mergulhar, vem aprender, não custa nada, é 15 minutos. Busque mais, porque senão você vai ficar na margem, você vai ficar no raso. E você não vai receber tudo que Deus tem para você. E quando vier a tempestade também, você não vai sobreviver, você não vai prevalecer, sabe? É muito importante mergulhar, buscar mais. Nascer do Espírito, nascer da água, viver a experiência também espiritual com o Espírito Santo, todos os dias pedir, vem Espírito Santo, vem me batizar, vem iluminar meu entendimento, vem me mostrar a verdade que vem do Pai, vem me fazer interpretar os fatos, as realidades, Espírito Santo, a partir de ti, a partir do teu amor, a partir do teu toque, a partir do teu entendimento, né? Isso é muito importante. Que desça sobre você e seu dia a bênção do Deus Todo-Poderoso, sua semana, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Dita que agora eu quero conhecer a Deus, eu quero conhecer a Deus. Nossa frase de hoje, testemunho público de fé. E por favor, nesta segunda-feira, tira aí 3, 4 minutos. Não saia daqui sem parar e pensar o que a leitura trouxe, o que o padre pregou, o que eu estou vivendo, como colocar isso em prática na minha vida, o que Deus está me pedindo. Escreva aqui, nem que sejam umas 2 linhas. Como colocar isso em prática na sua vida, o que Deus está pedindo para você hoje, tá bom? Ótima semana, Deus abençoe. Isso é uma maneira de você fazer um estudo bíblico e não deixar essa palavra ser roubada do teu coração por tanto compromisso, tanta coisa que você tem que fazer hoje. Deus abençoe. Deus abençoe você. Hoje, 27 de abril, Festa da Misericórdia, segundo domingo da Páscoa, domingo da Divina Misericórdia, essa festa linda que foi instituída, né, por Jesus através de Santa Faustina, depois São João Paulo II, né?
definiu que seria uma festa que entraria no calendário universal da igreja. Muito lindo esse momento, um dia de muita graça. O padre vai refletir um pouquinho sobre tudo que essa festa encerra nesse evangelho de hoje, nessa reflexão de hoje, né? Olha, eu convido você a escrever aqui nos comentários seus pedidos de oração, o nome das pessoas, as situações que você quer, pelas quais você quer oração, eu quero rezar. E por favor, deixa seu joinha, like, curtida nesse vídeo para você me ajudar a evangelizar. Assim o YouTube mostra para mais pessoas. Também compartilhe o link desse vídeo com seus grupos de WhatsApp para que mais pessoas recebam essa palavra. Olha, a primeira leitura hoje está em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, né? Falando do início da comunidade, os sinais, os prodígios, os doentes colocados nas praças e curados pelos apóstolos nas praças. Salmo 117, dai graça ao Senhor porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia, é o salmo que a gente tem cantado aí várias vezes nessa semana. Segunda leitura de Apocalipse, São João contando da visão que ele teve quando ele estava na ilha de Pátimos, que Jesus se revelou a ele dizendo, né? Não tenhas medo, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive, estive morto, mas agora vivo. Vivo para sempre, tenho a chave da morte, da região dos mortos, escreve o que está acontecendo, né? Muito bonito. E o evangelho, por fim, o evangelho clássico aí da festa da misericórdia, né? São Tomé, vamos ler, amado filho, amada filha, nós vemos esse evangelho aqui, da incredulidade de Tomé, mas antes, quero falar um pouquinho sobre a festa da misericórdia em si mesma, né? Ela é celebrada sempre no segundo domingo da Páscoa, e essa festa é um convite, gente, sabe? A confiança. Guarda essa palavra, um convite à confiança, no amor incondicional de Deus, né? Que é um refúgio para as almas, especialmente para os pecadores, né? Nessa festa se abrem as comportas da graça para o perdão e a renovação, né? Essa festa apresenta a misericórdia de Deus como um refúgio, como está no diário, né, de Santa Faustina. É um refúgio, é um convite a buscar refúgio no coração misericordioso de Jesus. No coração misericordioso de Jesus a gente sempre encontra paz, né? Perdão, esperança. Mas olha, tem um texto de Santo Agostinho muito bonito que ele diz assim: Deus prometeu sempre perdoar o pecador arrependido. Mas, de Santo Agostinho, ele não prometeu dar tempo para o pecador se arrepender. Ou seja, agora é o momento da conversão. Se a pessoa ficar adiando, não, daqui 30 anos eu começo a igreja, não, quando eu for velho. Pode ser que ela morra nesse momento, nesse meio tempo, num acidente, num infarto. Quantas pessoas morrendo, gente? Então, a conversão é uma urgência. O confessar os pecados sem medo, sem vergonha é uma urgência. O voltar para Deus é uma urgência. O lutar para viver o Evangelho é uma urgência. O respeitar as pessoas, sobretudo os padres, os líderes religiosos, é uma urgência. E essa festa, ela enfatiza a confiança que a gente tem que ter na bondade de Deus, na misericórdia de Deus, e também nos enfatiza a importância do sacramento da reconciliação, como expressão máxima dessa misericórdia aqui no tempo. O sacramento da confissão. Confesse-se. A confissão é o único tribunal no mundo onde você se reconhece culpado e sempre sai absolvido, né? É uma graça muito grande. Viva a confissão, sabe? Celebre a confissão. Busque a confissão, que é o sacramento da misericórdia, é um sacramento de cura, a expressão máxima dessa misericórdia de Deus, né? Busque também as indulgências, né? Para buscar ali receber a perdão das penas temporais, né, das consequências temporais pelos seus pecados, é importante também. Hoje é um dia de indulgência, né? Lembrando que essa festa, gente, foi instituída por Jesus através de Santa Faustina, né, que viveu ali, sobretudo em 1946, né, foi o auge das revelações. Ela é uma santa apóstola da misericórdia, né? Que imolou a sua vida como um sinal de misericórdia para com os pecadores. E no Diário de Santa Faustina está escrito assim, que os pecadores têm direito, o maior direito à misericórdia de Deus. Quem sou eu e você? Nós estamos num tempo, sabe, que as pessoas estão se tornando tão espirituais que elas estão esquecendo a importância da misericórdia. É tanta gente mandando os outros para o inferno, né? Mandando os outros para o inferno. Cuidado. Se você usa uma roupa, se você usa um véu que te faz bem, ótimo. Seja santo com isso, mas não fale que quem não usa vai para o inferno. Talvez é algo que Deus pediu para você, sabe? Então, é preciso ter pé no chão, é preciso ter misericórdia dos outros, é preciso parar de ser implacável, de julgar, né? Olha só o que está escrito aqui no Diário de Santa Faustina, página 374. Minha filha, dize que eu sou o amor e a misericórdia em pessoa, pediu Jesus à irmã Faustina, né? E uma reflexão, o segundo nome do amor
é misericórdia, né? É perdão. Jesus é amor, Deus é amor, mas é um amor misericordioso, é um amor que não desiste do outro, sabe? É um amor que sempre está pronto a dar uma nova chance. É um amor que sempre está pronto, sabe, a enfatizar a possibilidade de recomeço, né? E refletindo sobre a festa da misericórdia, o Papa Bento XVI, em 2008, disse a seguinte coisa, presta atenção. Este amor de misericórdia ilumina também o rosto da igreja e manifesta-se, quer mediante os sacramentos, em particular o da reconciliação, a confissão, como eu falei, né? Quer com as obras de caridade, comunitárias e individuais. Tudo que a igreja diz e realiza manifesta a misericórdia que Deus sente pelo ser humano. Portanto, por nós, quando a igreja deve reafirmar uma verdade menosprezada ou um bem traído, falo sempre estimulada por um amor misericordioso que quer salvar a todos. Da misericórdia divina, que pacifica o coração, brota depois a paz autêntica no mundo, a paz entre os povos, culturas e religiões. Da misericórdia divina brota paz, né, entre todos. Olha que bonito, né? E, gente, falando do evangelho também, né? Tomé, mas esse evangelho, toda a festa da misericórdia a gente reflete sobre ele. Tomé quis tocar para crer, ele não acreditou, né? E ele não estava lá quando Jesus apareceu, ele não estava com a igreja, ele não estava com os apóstolos. Imagem de muitas pessoas, né? Que não participam da igreja e ainda são descrentes, criticam quem vai. É na igreja que Deus se manifesta, é na assembleia, na comunidade. Você tem ido à missa aos domingos? Você tem participado ativamente da sua paróquia? Isso é importante. É ali que a misericórdia que o ressuscitado vai te alcançar. O coração misericordioso de Jesus e a ressurreição dele vão te levantar na comunidade. E há quanto tempo você não se confessa? Também falei do sacramento da reconciliação, vou concluir com ele, né? Da confissão. Busque o padre, faça uma boa confissão. Gente, não fique preocupado que o padre vai achar de mim. Irmão, irmã, se você soubesse, quando você confessa uma coisa que você acha que é um mundo, às vezes eu como padre, penso assim, se essa pessoa soubesse o que a anterior confessou. Não é nada, né, o que ela está falando. E também a gente nem lembra, Deus dá uma graça para os padres, e o padre ali é Jesus. Vá, não tenha vergonha, se confesse. É um sacramento de libertação, de misericórdia, de cura. Tá bom? Desça sobre você nessa festa da misericórdia a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Dita aqui agora, eu acredito na misericórdia de Jesus. Eu acredito na misericórdia de Jesus, a nossa frase de hoje, testemunho público de fé. E por favor, escreve aqui nos comentários, nem que seja uma, duas linhas, o que você entendeu dessa reflexão, desse evangelho que ficou forte para você, tá bom? Ótima festa da misericórdia para você. Deus abençoe. Olá, Deus abençoe você. Hoje, sábado 26 de abril, sábado da oitava da Páscoa. Amanhã nós celebraremos o segundo domingo da Páscoa, né? E também a festa da misericórdia. Eu vou presidir a missa hoje aqui na festa da misericórdia, às 16 horas, 4 da tarde. Acompanhe, tá bom? Escreva aqui nos comentários seus pedidos de oração, o nome das pessoas, as situações. Eu quero rezar por tudo isso. E hoje é sábado, se você quiser e puder, eu quero convidar você, por favor, escolha uma playlist aqui do meu canal para maratonar hoje, se você tiver um tempo livre, se você estiver limpando a casa, viajando, pedalando, malhando. Tem a playlist dos meus clipes. Conheça as minhas músicas, deixa lá nos comentários o que você achou. Com certeza vão abençoar você. São orações, tá? Em forma de canção. O evangelho está em Marcos. Veja bem, você viu que Jesus apareceu ressuscitado a Maria Madalena, apareceu ressuscitado a outros 2 discípulos. E esses todos foram testemunhar, né? Ali os discípulos, e eles não acreditaram. Jesus depois apareceu a eles durante a refeição e os repreendeu por causa da falta de fé e dureza de coração. Olha, isso é muito sério. Muitas vezes eu e você também temos falta de fé e dureza de coração para acreditar no testemunho dos outros, para acreditar no sinal que Deus realiza, que Deus manda através dos outros. Você sabe que mais do que a tradição escrita, na Bíblia, a Bíblia se conservou também pela tradição oral, né? Pelo que um ia passando de boca a boca, de pai para filho. Você sabe que a prensa, né, o livro mesmo, no formato que a gente conhece, nasceu no século XVI, né? No século XVI, antes não tinha prensa, era papiro, e poucas pessoas tinham papiros para... Tinham os copistas, né, os monges copistas que anotavam todas as coisas, que transcreviam os evangelhos, mas era muito difícil. Então, essa tradição oral que vai sendo passada de boca a boca é muito importante, e a gente precisa acreditar no testemunho dos outros, né? No testemunho do que Deus está fazendo na vida do outro, porque o outro também, em algum sentido, ele é um evangelho vivo para mim. O que Deus está fazendo na vida do outro, sabe? Então, às vezes as pessoas dizem, olha, minha vida mudou. Olha, eu fui punido também. Às vezes a gente vê uma pessoa punida por uma má escolha na vida, né?
Como quando aquele evangelho que Jesus disse, olha, vocês estão admirados dessas pessoas terem morrido, né? Pilatos matou os galileus e misturou o sangue deles com os ídolos, né? Vocês estão admirados disso? Mas com vocês vai acontecer a mesma coisa se vocês não se converterem. Às vezes também, o testemunho de algo ruim que acontece na vida de uma pessoa que escolhe o mal, que se aparta de Deus, também é um sinal para nós aprendermos algo, para nós entendermos o que nós não devemos fazer e as escolhas que a gente não deve fazer, e os passos, o caminho que a gente não deve seguir, né? Então a gente aprende através dos maus exemplos, mas sobretudo a gente tem que aprender através dos bons exemplos, gente. Aprender o que Deus está fazendo na nossa vida. Aprender, sabe, onde Deus quer nos levar, onde Ele quer nos conduzir. O que Ele quer fazer na nossa história. Sabe, Deus tem algo para fazer na sua vida, filho, filha. Mas Ele muitas vezes vai começar isso através das pessoas. Ele muitas vezes vai começar isso usando de pessoas, enviando pessoas que vão testemunhar a você. Assiste a canção nova. Está sendo tão bom para mim. Acompanha o canal do Padre Adriano, está sendo tão bom para mim. Vamos à missa ao domingo, está sendo tão bom para mim. Vamos à adoração. Deus envia anjos para nos conduzir para o caminho certo. E a gente tem que aprender a ouvir, a acreditar no testemunho dessas pessoas. E mais, a acreditar também no testemunho da igreja. O testemunho dos santos, o testemunho do magistério, né? Os escritos oficiais da igreja, os documentos dos papas, dos concílios. Tem gente que diz assim, Cristo sim, igreja não. Mas, meu amigo, não tem Cristo sem igreja. Porque Cristo disse para Pedro, tu és Pedro, sobre essa pedra eu construirei a minha igreja. Você pode pegar o texto original do grego, foi isso que Jesus disse. A minha igreja é o meu papa, meu líder que eu escolhi. E o papa até hoje é o sucessor de Pedro, sabe? Então Jesus quis uma igreja. Por quê? Porque na igreja existe uma dinâmica de conversão. Na igreja você tem que se submeter, na igreja você tem que conviver com pessoas diferentes, na igreja você tem que aprender a ser menos egoísta, para trabalhar em grupo, a partilhar. Na igreja você tem que aprender que você não é o centro do universo. Na igreja você tem que aprender a obedecer. Tudo isso vai santificando e libertando o nosso coração desse egoísmo tão vigente no nosso tempo, né? Então acredite no testemunho da igreja, submeta-se, participe da igreja, né? E depois nós vemos no final, Jesus os repreendeu por eles não terem acreditado, né? Pela dureza do coração deles, mas Jesus também os enviou. Ide por todo mundo, anunciar a todos o evangelho, né? A toda criatura. Nós precisamos acreditar no testemunho dos outros, mas nós também precisamos dar o nosso testemunho aos outros. Nós também precisamos falar de Jesus. Nós também precisamos falar do que o Senhor já fez na nossa vida. Sabe? Tem curas que você só vai receber quando você começar a evangelizar, trabalhar para Deus. Às vezes você fica só esperando Deus te dar para você fazer. Não, faça por Ele que no caminho Ele vai te dar, Ele vai te curar, Ele vai realizar. Amém? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que desça sobre vós a bênção do Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Digita aqui agora, eu quero testemunhar Jesus, nossa frase de hoje, testemunho público de fé. E por favor, escreva aqui nos comentários, nem que seja uma, duas linhas, o que você entendeu desse evangelho, dessa reflexão, que ficou forte para você, tá bom? Deus ilumine.